Você já parou para pensar na verdadeira história por trás do anjo caído? Lúcifer é um dos nomes mais mencionados quando o assunto é mistério, rebeldia e poder. Mas quem realmente foi ele? Um traidor, um revolucionário ou um personagem incompreendido? Bem-vindo ao Enigma da Graça. Hoje vamos desvendar os segredos ocultos sobre Lúcifer. Pegue seu café, ajuste seus fones de ouvido e venha comigo em uma jornada repleta de revelações surpreendentes. Atenção! O que você vai ouvir aqui pode mudar para sempre a forma como você entende a queda do anjo mais brilhante do céu. Quem era Lúcifer antes da queda? No livro de Ezequiel, encontramos descrições que intrigam estudiosos há séculos. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Lúcifer é descrito como um anjo extraordinariamente belo, dotado de sabedoria e posicionado em um lugar de destaque no reino celestial. Muitos teólogos acreditam que ele não era apenas um anjo comum, mas sim o querubim ungido que tinha a função de proteger o trono de Deus. Sua própria luz resplandecia em adoração ao Criador. Imagine a atmosfera celestial antes de sua queda, um ambiente de harmonia absoluta, onde todos os seres espirituais coexistiam em perfeita adoração. Lúcifer, com sua beleza imensurável e capacidade de liderança, ocupava uma posição singular. Muitos especulam que ele era o líder do coral celestial, um verdadeiro maestro entre os anjos. Suas ações e talentos refletiam diretamente a glória de Deus, e isso tornava admirado por todos. Entretanto, mesmo na perfeição, existia uma escolha. Deus criou os anjos com livre arbítrio, permitindo-lhes amar e servir de forma espontânea. Essa liberdade, que é uma expressão do amor divino, também trouxe a possibilidade de rejeição. Lúcifer tinha tudo: sabedoria, beleza e posição. Mas algo começou a mudar dentro dele, e o que antes era gratidão se transformou em ambição. As Escrituras nos mostram que Lúcifer era conhecido como a estrela da manhã, um título que denota brilho e esplendor. Contudo, em algum momento, ele parou de refletir a luz divina e começou a desejar ser a própria fonte dessa luz. Isso representa uma inversão completa do propósito original de sua criação. Ele foi feito para glorificar a Deus, mas passou a querer a glória para si mesmo. Essa mudança foi o início de sua queda, que serve como um alerta sobre os perigos do orgulho e da insatisfação. Lúcifer era uma figura central na organização celestial. Ele tinha acesso direto ao trono de Deus, o que torna sua queda ainda mais impressionante. Muitos se perguntam, como alguém que estava tão perto da perfeição poderia desejar algo mais? A resposta talvez esteja na própria natureza do orgulho, que cega e distorce a percepção da realidade. Lúcifer não apenas subestimou o poder de Deus, mas superestimou sua própria posição. Ele acreditou que sua luz era independente, quando, na verdade, ela vinha do Criador. Essa percepção errônea foi fatal. Aqui entra um ponto crucial: o orgulho. No livro de Isaías, lemos: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse desejo de Lúcifer não era apenas de se aproximar de Deus, mas de ocupar seu lugar. Ele queria a adoração e a soberania que pertencem exclusivamente ao Criador. A ambição de ser igual a Deus foi o estupim de sua queda. A rebeldia de Lúcifer começou de maneira sutil. Primeiro, pensamentos de autoengrandecimento passaram a preencher sua mente. Ele começou a comparar sua beleza e poder com a majestade de Deus. Por que ele, que era tão incrível, deveria estar subordinado? Com o tempo, esses pensamentos se transformaram em planos, e os planos, em uma rebelião aberta. É interessante notar que Lúcifer não estava sozinho. Ele convenceu outros anjos a seguirem sua causa. Como ele conseguiu persuadir seres criados para adorar a Deus? A resposta pode estar na capacidade de Lúcifer de manipular e distorcer a verdade. Ele provavelmente usou sua sabedoria para criar uma narrativa que fizesse sentido para seus seguidores. Por que servirmos, se podemos reinar? Talvez fosse essa pergunta que ele colocava. Mas o que ele não previa era a resposta de Deus. Embora paciente e misericordioso, o Criador não poderia permitir que a rebeldia continuasse. A justiça divina exigia a remoção dos rebeldes do reino dos céus. É importante destacar que a rebeldia de Lúcifer não foi uma simples insatisfação, mas um rompimento completo com os princípios de Deus. Ele rejeitou a dependência do Criador, preferindo confiar em si mesmo. Essa rejeição não apenas destruiu seu relacionamento com Deus, mas também impactou profundamente os outros anjos que decidiram segui-lo.
Suas ações criaram uma divisão que ainda hoje reverbera na história espiritual. A rebelião celestial foi também um marco de mudança no entendimento do livre-arbítrio. O ato de Lúcifer mostrou que até mesmo a criação mais perfeita pode falhar se optar por se desviar do plano divino. Isso não apenas reforça a soberania de Deus, mas também demonstra que o amor dele não força ninguém a obedecer. Essa liberdade, embora bela, trouxe consequências devastadoras quando mal utilizada. A rebelião de Lúcifer não foi um ato isolado. Ele conseguiu persuadir 1/3 dos anjos a se juntar a ele em sua tentativa de tomar o céu. Imagine o cenário: o céu, antes um lugar de harmonia absoluta, agora dividido por uma guerra celestial. A batalha no céu foi mais do que um conflito físico, foi uma guerra espiritual. O arcanjo Miguel, liderando os exércitos celestiais, enfrentou Lúcifer e seus seguidores em uma luta de proporções inimagináveis. Apocalipse 12 descreve esse evento como um marco da história espiritual, onde o mal foi derrotado no céu e expulso para a terra. A expulsão de Lúcifer trouxe consequências catastróficas. Agora, como Satanás, ele se tornou o adversário de Deus e da humanidade. Seu objetivo passou a ser destruir tudo que é bom, belo e santo. A queda também marcou o início de sua obsessão em afastar as pessoas de Deus. Mas Deus não deixou a humanidade à mercê de Satanás. A vinda de Cristo foi a resposta definitiva para o problema do pecado e da rebeldia. Por meio de seu sacrifício, Jesus derrotou Satanás de uma vez por todas, garantindo a redenção daqueles que creem. As consequências da queda não foram apenas espirituais. A presença de Satanás na terra trouxe dor, sofrimento e engano. Desde o Jardim do Éden, ele tem usado suas táticas para desviar a humanidade do propósito divino. Ainda assim, a graça de Deus continua disponível, mostrando que, mesmo em meio à batalha, a vitória já foi declarada. A queda também lançou luz sobre a natureza do bem e do mal. A luta entre esses dois polos passou a ser uma realidade para os humanos, que agora enfrentam escolhas diárias entre seguir a vontade divina ou sucumbir às tentações do maligno. Esse cenário não apenas revela a fragilidade humana, mas também enfatiza a necessidade de dependermos de Deus para resistir. Porque Lúcifer ainda tem poder. Mesmo caído, Lúcifer não perdeu sua inteligência ou habilidades. Ele agora usa essas características para enganar, manipular e destruir. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo nos alerta: Satanás se transforma em anjo de luz. Isso significa que ele se disfarça para enganar os desavisados, fazendo com que o mal pareça atraente. Hoje, vemos a atuação de Satanás em várias áreas: tentações pessoais, corrupção moral e distorção da verdade. Ele usa a dúvida, o medo e a culpa como ferramentas para enfraquecer nossa fé. No entanto, é crucial lembrar que ele só pode agir dentro dos limites permitidos por Deus. Isso significa que, por mais poderoso que pareça, ele não é igual ao Criador. A resistência ao mal começa com a verdade. Conhecer a palavra de Deus nos dá as armas espirituais para enfrentar as mentiras de Satanás. Como Paulo escreve em Efésios 6, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Sua atuação, no entanto, é temporária. O plano final de Deus inclui a derrota total de Satanás. O livro de Apocalipse nos assegura que ele será lançado no lago de fogo, onde não poderá mais enganar ou prejudicar a criação divina. Esse destino nos lembra da soberania de Deus e do triunfo final do bem sobre o mal. Além disso, devemos lembrar que o poder de Satanás é ilusório. Ele trabalha com a mentira e a manipulação, mas a verdade de Deus sempre triunfa. Cada batalha espiritual vencida pela fé em Cristo é um lembrete de que Deus está no controle. Pode parecer contraditório, mas mesmo em sua rebeldia, Lúcifer não pode escapar dos propósitos de Deus. Sua existência serve para testar a fé e a fidelidade da humanidade. Em muitas histórias bíblicas, vemos que as provações geram crescimento espiritual e um relacionamento mais profundo com Deus. O papel de Lúcifer, embora sombrio, nos lembra do divino. Ou seja, ele nos lembra que a batalha espiritual é real, mas que a vitória é certa para aqueles que permanecem fiéis em Cristo. Quando enfrentamos desafios, podemos ter a certeza de que Deus usa até mesmo as adversidades para nos moldar e fortalecer. As dificuldades que Satanás tenta impor também podem ser usadas por Deus para sua glória. Muitos testemunhos de fé e transformação surgem em meio às maiores batalhas espirituais. Isso demonstra que, mesmo em sua rebeldia,
Lúcifer não pode frustrar os planos de Deus. Lúcifer é um lembrete poderoso de que, mesmo os mais brilhantes podem cair quando se afastam da humildade e da dependência de Deus. Sua história é um alerta, mas também uma motivação para permanecermos firmes na fé e na verdade divina. Afinal, a batalha já tem um vencedor, Cristo, que venceu o pecado e a morte. Se você gostou desse vídeo e quer continuar desvendando os mistérios da fé, deixe seu like e inscreva-se no canal Enigma da Graça. Tem mais um vídeo te esperando agora mesmo na tela, com uma curiosidade bíblica que vai surpreender você. Clique lá e continue essa jornada de descobertas. Até a próxima!